que aconteceu de... O que aconteceu que parece um processo de decadência das lideranças militares que eu acho que não estava no radar, né? Eu concordo com você. Acho que é uma decadência mesmo, né? Acho que, enfim, isso tem a ver com uma série de coisas, creio eu. Tem a ver com o fato de que nós não completamos a nossa transição para a democracia dentro de certas estruturas institucionais. Dentre elas, a das Forças Armadas, mas também a das polícias militares, né? Acho que são duas organizações que não conseguiram completar essa transição. As Forças Armadas, a gente até tinha a impressão de que isso tinha avançado mais do que nas PMs. Está ficando claro que não, pelo tipo de formação, pela mentalidade que esses indivíduos têm. Acho que a gente não pode generalizar, não imagino que todos ali compartilhem dessa perspectiva, mas o fato dela existir, dela estar ali dentro e dela ter um núcleo importante de militares que acompanham o Bolsonaro nesse tipo de modo de ver as coisas, de maneira de lidar com a política, inclusive de querer entrar na política tão ativamente dessa forma, eu entendo que tudo isso tem a ver realmente com um processo de piora da qualidade dos quadros dessas Forças Armadas em comparação àquilo que havia, por exemplo, em 64, que a gente podia falar de uma Sorbonne militar, né, o grupo castelista. Parece que só sobrou o pessoal da turma do Costa e Silva, né, que está aí até hoje. Inclusive, o Augusto Heleno, de certa maneira, vem dessa cepa, né, e está ali, e pelo jeito o Braga Neto também. Acho que realmente o que a gente tem é uma incapacidade dessas lideranças de terem aprendido, e aí vamos dizer, a decadência tem a ver também com essa impossibilidade de ter um adornamento, né, de entender o novo contexto em que está inserido, né, ou seja, de entender o que é ser uma força armada num contexto democrático, de um mundo globalizado, de um país inserido numa relação com outros países que também é uma relação entre democracias, que tem uma natureza completamente distinta da relação que você mantém pura e simplesmente com outras nações por interesses pragmáticos, né? O Brasil tem laços com democracias no mundo em função de ser também uma democracia. Parece que os militares brasileiros, uma boa parte deles pelo menos, não entendeu nada disso. E acho que é por isso que fez essa aposta, não só de voltar para a política, e voltou na carona, na garupa do cavalão, para a gente brincar um pouco aí com o apelido que o Bolsonaro tinha dentro do Exército, mas de voltar dentro desse projeto dele, né, desse projeto alucinado, desse projeto de destruição de políticas públicas, de destruição de instituições de Estado, né, que é o que está sendo feito ao longo desse período de 2 anos e meio até agora. Né, a gente tem visto, na realidade, um desmonte de uma série de estruturas importantes que levaram décadas para serem construídas. Até o Plano Nacional de Imunizações, que foi construído pelos militares. Ou seja, esse racionalismo de base, me parece, não pelo era... Pelo Médici. Isso, pelo Médici. Né? Na verdade, começa, até se a gente for voltar um pouquinho, lá no Costa e Silva ainda, com o programa de erradicação da varíola. Verdade. E o Médici leva adiante e cria o PNI. Mas você está certo, é o Médici que, vamos dizer, que é no governo dele que começa o PNI. Né? Isso que até hoje foi ganhando corpo com o SUS. Ou seja, os militares de 64, pelo menos o corpo dominante ali, não compartilhavam desse racionalismo de base. Pelo contrário, tinha um projeto de país que era um projeto autoritário, mas, vamos dizer, muito mais relacionado a esse positivismo de origem, né, a essa ideia de um desenvolvimentismo baseado na racionalidade, do que essa concepção conspiratória de uma Guerra Fria que nem existe mais, de um fantasma comunista que não é possível que alguém ainda acredite nisso a essa altura do campeonato. Leve isso a sério. E aí precisam ficar erigindo novos fantasmas comunistas em outros lugares. Então a China é a nova União Soviética para esse cara. E a gente está noutra. Né? Ou seja, não conseguiram se atualizar. E acho que essa coisa de não entender o mundo em que está produz esse tipo de comportamento. Daí essa imensa decadência e esse olhar para um passado mítico que sequer existiu, que eles tentam recuperar, que também é uma característica muito própria de movimentos fascistas, né? Esse olhar para um passado mítico, essa tentativa de recuperação, alguns até olhando para o Império, e de novo, né? Militares, aliados a gente saudosa do Império, né? É uma coisa contraditória, porque os caras romperam com isso, é realmente difícil. Os caras fizeram a República. Exato, como é que eles foram amarrar o cavalo deles nesse poste aí?